Olá, galerinha do quinto ano, muito boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje é quarta-feira, 16 de junho de 2021. Eu vou aumentar aqui, fica melhor para a gente visualizar. Aí, vamos lá. Bom, hoje nós temos geografia e matemática. Em geografia, pessoal, nós vamos falar sobre desigualdade nas paisagens. Nós vamos ver nessa primeira aula as desigualdades que a gente observa nas paisagens da cidade e as desigualdades que a gente observa em paisagens do campo, na próxima aula. Então vamos observar, ó. Primeiro, o que é desigualdade? Desigualdade é o caráter ou condição do que não é igual. Então, quando você ouvir falar em desigualdade, é algo que não está igual, né? Desigualdade de condições. As paisagens refletem as diferenças sociais. Vamos observar aqui abaixo, ó. Vamos observar aqui o que está presente nessa imagem. Nessa foto aqui, vocês observam que tem pessoas, ó, com moradias bem miseráveis, morando em casas, ó, sem nenhum tipo como que eu posso dizer, de segurança, sem nenhum tipo de higiene, talvez. Olha como as casas estão fixas. Não posso, se é que a gente pode chamar isso de casa, né? Aqui, pelo visto, ó, passa um córregozinho que pode ser esgoto, né? Não tem saneamento básico aqui, não tem, né? Não tem ali luxo, conforto. Percebam, as casinhas de madeiras, né? Podem cair a qualquer momento. Quando chover, pode ser que tenha goteira dentro. Dentro dessas casinhas, talvez não tenha um espaço suficiente para você ter ali o mínimo de conforto possível. E nessa mesma imagem, se a gente observar ao fundo, ó, o que a gente observa? Olha só. Ah lá, ó, grandes prédios, né? Vocês imaginam que esses prédios são dessa mesma condição dessas casinhas? Não. Vocês podem observar. Então, quando eu falo uma imagem, que uma paisagem podem refletir as diferenças sociais, é isso aí. Eu estou mostrando através de uma imagem que, ao passo que existem pessoas sem nada, praticamente, com mínimas condições, também existem pessoas, olha lá, ó, no mesma paisagem, pessoas com boas condições de vida, pessoas que moram em grandes prédios, em grandes apartamentos, né, que tem ali talvez um carro do ano, enfim, que vivem do luxo e do melhor, né? Observamos essa imagem? Deu para você fazer essa mesma leitura da imagem que eu fiz? Agora vamos para as atividades. Número 1, descreva tudo que você observa na imagem. Bom, eu descrevi, né? O que eu acabei de fazer foi descrever a imagem. Então, você agora vai descrever tudo que você observou. O estado das casas, o que você observou próximo das casas, o que você observou ao fundo, né? Tudo que nós falamos aqui foi uma observação, foram observações, você vai registrar aqui no número 1. Depois vamos no número 2. Observando a imagem, o que pode caracterizar a existência de pessoas menos favorecidas, ou seja, de pessoas pobres na paisagem? O que pode caracterizar que aqui existem pessoas pobres? O que pode? Ah, professor, pode caracterizar por conta das casas em péssimas condições, né? É um exemplo. É um exemplo, é uma resposta. Número 3. O que pode caracterizar a existência de pessoas mais favorecidas, de pessoas ricas na paisagem? O que pode ser observado? Ó, observe o que está ao fundo. Pensa, escreve aí no número 3. Número 4. Ao observar a paisagem, podemos perceber, dois pontos. Temos duas frases, você vai marcar a correta. Podemos perceber que as desigualdades na sociedade humana que ocupa aquele espaço, né? Nós podemos perceber as desigualdades na sociedade humana que ocupa aquele espaço. Ou podemos perceber as lindas moradias em que todos vivem em boas condições e de forma igual. Opa, tem alguma coisinha aí, hein?
Número 5. Esta paisagem refere-se à cidade ou ao campo? Marca a opção correta. Simples essa atividade, é só você fazer uma boa leitura dessa imagem, dessa paisagem aí, ok? Finalizamos então geografia. É geografia, né? Finalizamos geografia, vamos para matemática. A atividade de matemática hoje é super simples. A gente precisa compreender como que funciona. Vocês já aprenderam, né? Como que funciona a divisão. Hoje nós vamos entender como que a gente chama os elementos dessa divisão, né? Como que a gente chama, né, aquele algoritmo. Essa continha nós chamamos de algoritmo da divisão, correto? E aí, olha só, este número, o 24, nós vamos chamar o número que a gente for dividir, né? O número que estiver para ser dividido, a gente vai chamar de dividendo. O número por quem nós vamos dividir, nós vamos chamar de divisor. O resultado da divisão, nós vamos chamar de quociente. E o que sobrar daquela continha, nós vamos chamar de resto, né? Pode ser resto em zero ou em qualquer outro número. Acontece de ter resto. Deu para compreender? Dividendo, divisor, quociente e resto. Vamos praticar então. Ó. Resolva as divisões e complete o que se pede. Vamos resolver aqui a primeira. Opa, ficou muito... Acho que dá para vocês enxergarem, né? Vamos pegar aqui. Eu vou resolver junto com vocês. 75 dividido por 3. 75. Primeiro eu vou pegar o primeiro número, não é isso? 7. 3 vezes quanto que dá 7? Aí eu vou para a tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Opa, passou do 7. Então não dá para eu usar o 9, porque passou. Então, se não tenho 7 e eu não posso usar o 9 que passou, eu vou para aquele menor e mais próximo do 7, que é o 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, vou colocar aqui 6 ali. Quanto? 3 vezes quanto que dá 6? 3 vezes 2. Coloco o número 2 ali. Deixa eu chegar mais para cá. Coloco o sinalzinho de menos. Vamos lá. Eu tenho 7, tirei 6, fiquei com 1. O que eu faço agora? Não usei o número 5, agora eu vou descer o número 5. Olha lá, 15, não é isso? 3 vezes quanto? 15 dividido para 3, perguntamos para o 3. 3 vezes quanto eu preciso para ter 15? Aí nós vamos lá, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Opa! 3 vezes 5, 15. Coloco o 5 ali, continuo aqui embaixo. 3 vezes 5, 15. Repito 15 aqui. Sinalzinho de menos. Agora a gente resolve. 15 menos 15 é igual a 0. Pronto. Finalizamos a continha. Agora vamos completar. Dividendo, quem é o dividendo? Dividendo, eu sei que é o número que nós vamos dividir. Então, quem é o dividendo dessa continha? Olha lá, é o 75. Então, vou colocar aqui 75. Deixa eu diminuir um pouquinho. Olha lá. Divisor. Divisor é o número pelo qual iremos dividir, que é o número 3. Olha lá. Quem é o divisor? Não é esse número daqui? Então, o número que nós vamos dividir, pelo qual iremos dividir, é 3. O quociente não é o resultado? Ali, 25. Vou colocar o 25. E o resto é o que sobrou. Quantos que sobraram aqui? Sobraram nada, sobrou 0. Então, o resto, 0. Pronto.
Simples assim, dessa forma que vocês irão fazer os demais. Por isso tem que dividir certinho, tá bom? Para não errar na hora de completar, ok? E assim a gente finaliza, cadê? A gente finaliza a aula de hoje, porque é só essa aí de matemática. Até então a nossa próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no WhatsApp, ok? Muito obrigado.